Oferecimento Volvo. O carro que protege a sua família, agora ajuda a proteger o futuro dela. Vamos começar então o programa de hoje repercutindo aí a triste notícia do falecimento do senador Major Olímpio aos 58 anos de idade, hein? Ele teve morte cerebral confirmada após complicações da Covid-19. O político do PSL foi o terceiro senador vítima do coronavírus. Ô Zé, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que essa morte, a morte do Major, vai jogar mais pressão no Congresso Nacional para que seja instalada a CPI da pandemia? Já jogou. Olha, primeiro, no sentido prático, né? Os presidentes da Câmara e do Senado já estavam adotando medidas de segurança, mas ameaçavam ali voltar às sessões presenciais, abrir mais o Congresso para entrada do público, agora fecharam total. Difícil entrar na Câmara dos Deputados, né? O fim de visitas. Os parlamentares, evidentemente, têm acesso aos gabinetes, mas estão sendo recomendados a reduzir o máximo o número de pessoas que trabalham nos gabinetes e também as sessões na Câmara e Senado voltam a ser remotas, né? Isso fortalece a posição dos presidentes da Câmara e do Senado Federal. Por outro lado, também estão os deputados e senadores mais abertos a propostas novas, a possibilidades de votação de leis e intervenção nesse caso aí. Então, houve sim uma mudança geral e principalmente na instalação da CPI da Covid. O requerimento já está apresentado, né? já tem o número de assinaturas e o presidente do Senado, ele só tem que ler, não há outro caminho, só a data que ele escolhe. Ao ler, haverá 24 horas de prazo para a instalação da CPI e se nessas 24 horas houver retiradas de assinaturas e não restarem 27, são acho que 32 assinaturas até agora, aí a CPI não pode ser instalada. Mas o que há, na verdade, é um debate político, dizendo o seguinte: isso vai tumultuar mais, não vai investigar nada. Todo mundo sabe que o alvo dessa CPI é o presidente Jair Bolsonaro, não é exatamente o ministro da Saúde, que nem está lá mais, né? Então, esse é um debate político sobre a CPI. Coisa mudou, viu? O presidente Bolsonaro decidiu ir ao Supremo Tribunal Federal, diz que isso aí que está acontecendo na verdade, estado de sítio, né? E para tal, só o presidente pode assinar, presidente da República, com a aprovação do Senado Federal. Paulo, a informação que eu tenho que dar aqui nova, por favor, é a seguinte: eu fiquei sabendo que o ministro novo que vai assumir fará um pronunciamento lido e este pronunciamento está sendo escrito ou rascunhado pelo governo. Integrantes do governo não querem que ele toque na palavra isolamento social e que não critique o tratamento precoce. Então, todo cuidado para esse discurso de posse do Marcelo Queiroga. Interessante, Zé, essa informação que você trouxe aqui para a gente. Em que horário será esse pronunciamento? Você sabe, Zé? Não, ainda não tem horário marcado, mas será na posse dele, a posse oficial no Palácio do Planalto. Perfeito, a gente vai acompanhando e trazendo as informações ao vivo aqui para a nossa audiência. Ô Zé, vamos acompanhar agora a reportagem do nosso Levi Guimarães, que ele fez aí em Brasília, para verificar como é que foi a repercussão política da morte do senador Major Olímpio. Roda. O Senado decretou luto oficial de um dia devido à morte do senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo. Em nota, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, lamenta a notícia devastadora sobre o falecimento do colega. Pacheco relata ter conhecido Olímpio na Câmara em 2019 e brincavam sobre a política do café com leite. Pensávamos diferente em diversas situações, mas gostávamos e respeitávamos um ao outro, disse o presidente do Senado. É uma tristeza profunda para todos nós, senadores, para todo o povo do Estado de São Paulo, e um dia muito triste da vida nacional. Reforça a nossa vontade, o nosso desejo de vencermos essa pandemia, que levou o Major Olímpio e levou tantos brasileiros que igualmente choram a perda, os familiares que choram a perda dos seus entes queridos. Então, o nosso compromisso de luta constante e sempre contra a pandemia do coronavírus. Pelas redes sociais, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse ter recebido a notícia com profundo pesar.
Já o presidente do PSL, o deputado Luciano Bivar, afirma que Major Olímpio sempre esteve ao lado da nossa causa política por um Brasil melhor. Mas não é só para o partido, não é só para o PSL, é para o Brasil inteiro. Perdeu um homem que sabia fazer política dentro do princípio de retidão, de lutar pelos seus ideais como um guerreiro que poucos a gente tem encontrado na vida. No plenário da Câmara, a pedido do deputado Coronel Tadeu, também do PSL, os deputados fizeram 1 minuto de silêncio. O ex-presidente Hamilton Mourão se solidarizou e enviou condolências à família de Major Olímpio, assim como o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que Major Olímpio era sincero, idealista e combativo e teve uma relevante trajetória política, exercendo mandatos de deputado estadual em São Paulo, deputado federal e senador. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, registrou homenagens e concluiu dizendo: "Triste pandemia, tristes tempos". O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, também prestou solidariedade, classificando Olímpio como combativo senador e honrado policial militar. Quem também se solidarizou pela morte do senador foi o presidente do STF, Luiz Fux. Foi um parlamentar combativo em relação aos valores morais, institucionais, do Estado de Direito e da legalidade democrática. Em nome da nossa corte, queria fazer esse registro e já tive a oportunidade de fazê-lo diretamente ao presidente do Senado Federal. O presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, o deputado Capitão Augusto, do PL, disse que teve com o Major Olímpio o privilégio de ombrear inúmeras causas em defesa da sociedade, da polícia e do parlamento. A sociedade brasileira perde um legítimo agente público que nunca se desviou de suas bandeiras e suas ideias, completa o deputado. Já segundo o líder da minoria no Senado, Jean Paul Prates, do PT, Olímpio era firme nas posições, afável no trato, inteligente no debate e sempre disposto a ouvir um argumento contrário. Ele destaca que o coronavírus não vê coloração partidária ou idade e pede a instalação da CPI da Covid-19. Para o senador Randolfo Rodrigues, da Rede, o falecimento de Major Olímpio é mais um retrato da situação do país e um reflexo de atitudes do governo federal. É necessário que seja feita uma reflexão das razões que nos trouxeram até aqui. Não adianta que o ministro da Saúde seja Marcelo, seja Pazuello, seja Taixe, seja Mandetta. Se a cabeça do presidente da República e do governo não muda. O presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu restringir por 2 semanas a presença física de parlamentares e funcionários no plenário, comissões e dependências da casa. Segundo nota, a Câmara vai funcionar com o mínimo de servidores necessário para o funcionamento virtual das sessões. A medida é justificada pelo agravamento da pandemia. De Brasília, Levi Guimarães. Tá aí o nosso Levi Guimarães trazendo todas as informações para a gente da repercussão da morte do senador Major Olímpio lá em Brasília. Já eu estava lembrando aqui, durante a nossa matéria com a Paulinha, com o Vini e com a Adriles, o Major foi protagonista de muitas tretas, né? Se a gente for lembrar. Lembra quando o Lula estava assumindo a Casa Civil, que teve uma pessoa que gritou no meio da plateia, vergonha, vergonha. Vergonha era o bordão lembra? Dele, né? Ele já gritou vergonha com o Alckmin. O Alckmin lembra? também. E quando ninguém protestava contra o Alckmin, ele foi o primeiro. Em relação ao salário da Polícia Militar de São Paulo, enfim. E também quase saiu na mão com o Dória. Ou seja, sempre foi um cara muito polêmico, né? Você lembra? Lembra, essa do Dória é mais recente, inclusive, né? Ele não tolerava que o governador de São Paulo tinha realmente uma rixa muito profunda. E o Major Olímpio, ele era alguém sempre muito convicto das suas posições, né? Defendeu até o fim, mesmo mudando aqueles que o apoiavam ou não. Então, ele foi eleito na onda bolsonarista. Aqui em 2018, como senador, foi bem votado. Eu imagino que quase todo mundo que votou nele votou no Bolsonaro. Mas não muito tempo depois, inclusive ligado às questões da Lava Jato e do combate à corrupção, ele rompeu com esse bolsonarismo mais radical e manteve-se fiel
as bandeiras que ele trazia ali de segurança pública. Eu discordo de muitas dessas bandeiras, ele era bancada da bala, assim, total, mas mesmo assim manteve-se fiel a essas bandeiras, independentemente de se aquilo estava agradando ou mais, ou pegando bem com os aliados seus de vezes anteriores ou não. Eu estive com ele algumas vezes, aí uma naquele canal My News, outra aqui na Jovem Pan, entrevistei ele para o Jornal da Manhã, e sempre me marcou isso, como era alguém com muita clareza nas suas posições e que defendia tanto suas posições quanto o seu eleitorado, a questão da polícia, a corporação, sempre defendeu com muita convicção e jamais vacilou nisso, mesmo quando sua popularidade ou seus números pareciam não estar tão bons como foi depois que ele brigou com o Bolsonaro. Era alguém que trazia uma política propositiva e calcada em certos valores inegociáveis. Sim. E agora nos deixa aí. Ô Paulo, e o senador Major Olímpio provavelmente deve ter sido infectado num encontro que teve entre senadores no Congresso, em que pegaram o Covid também o Lazier Martins, senador, e o Alessandro Vieira, ambos foram internados, né? Eles já receberam... O Alessandro Vieira é senador do Cidadania, do Sergipe. Exatamente. Então, você vê a capacidade realmente de transmissão desse vírus e o assessor também, que está em estado grave. Que tem os seus 20 e poucos anos, né? É um assessor novo. Assessor novo. Adriles, e o presidente Jair Bolsonaro, o que você acha desse silêncio dele em relação à morte do Major? Acho ruim. Existe uma tradição, não só brasileira, como internacional, de você arrefecer os ânimos, arrefecer os contrastes, as brigas, as contraditas, depois da morte de uma pessoa. E o Major Olímpio sempre foi um sujeito, um político muito transparente. Já gritou, como vocês bem mencionaram, vergonha quando o Lula foi nomeado de maneira execrável, ministro chefe da Casa Civil para fugir de uma prisão, já gritou vergonha para o governador Alckmin, para o governador Dória, para o próprio Bolsonaro, em alguma medida, ele também se colocou contra as diretrizes novas, né, de consensuais de políticas do governo Bolsonaro. Então, era um homem a quem não podia se acusar de ser demagogo ou usar de um tipo de diplomacia que, na verdade, era uma hipocrisia tão latente, tão patente no Congresso Nacional. Eu tive o prazer de uma das primeiras debates, não foi nem entrevista, no programa Pra Cima Deles com o Silvio Navarro, e percebi que ele falava de uma maneira passional, ou seja, ele acreditava profundamente em cada palavra que ele dizia. Então, peca o presidente Bolsonaro em não dar uma palavra de apoio a quem ele ajudou a eleger e a quem foi um fiel escudeiro até o momento que houve uma contradita. Mas contraditas, conflitos, contraposições na esfera política são absolutamente normais. O consenso é que é uma exceção. E o consenso através da morte, que é a pior tragédia da vida, eu acho que é esse tipo de conciliação que falta ao presidente Bolsonaro, uma empatia maior a seus adversários, que eventualmente podem ser até aliados no futuro em nome de uma causa maior que a simples questiúncula política.